Boa noite, amado irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero cumprimentar os pais pelo dia. Na verdade, todo dia é o nosso dia, né? Como é também o da mamãe, né? Nós que temos a responsabilidade de ensinar nossos filhos, de educar nossos filhos, de amar nossos filhos, de proteger nossos filhos, de trazer o sustento para casa para os nossos filhos, né? Mas um dia no ano, a gente é lembrado, né? E os nossos parentes, os nossos filhos, muitas vezes se reúnem em torno de uma mesa para celebrar o nosso dia, né? É bom a gente, né, ter os nossos filhos junto de nós e sentirmos o carinho deles, mas não nos esqueçamos que a nossa responsabilidade não cessa, né? E todos os dias nós temos essa responsabilidade de dirigir nossos filhos para que um dia nossos filhos sejam uma alegria. Enquanto eles são crianças, é mais fácil, né? Mas depois que eles se tornam adultos, o nosso exercício de paternidade define em grande parte o caráter e a vida que os nossos filhos, o rumo que os nossos filhos tomarão. Então é bom, quando a gente chega numa certa idade, né, olhar para os nossos filhos e a gente poder se alegrar, né? Como eu, graças a Deus, tenho o grande privilégio, né, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, de ter meus filhos encaminhados, né, bem encaminhados, e filhos que me trazem alegria, que me amam, estão sempre próximos a mim, apesar de até residirem, hoje a grande maioria já reside em Florianópolis, mas constantemente a gente está se vendo, pelo menos uma vez por semana, e é tão gostoso isso. Então fica aqui o nosso parabéns aos papais, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Quero parabenizar mais uma vez as irmãs que são responsáveis pelo ministério, né, do balé, das crianças. É tão gostoso a gente ver as crianças envolvidas também já, né, com as coisas de Deus. Sábado que vem agora, nós teremos um jantar de casais. Não será um jantar de casais, será um culto de casais, né? Depois eu acho que nós vamos ter um coquetel. Então, normalmente, nós, em todas as reuniões que nós fizemos até hoje, reuniões de casais, culto de casais, a gente traz uma palavra, claro, né? Todas as nossas reuniões, elas têm o predomínio da palavra de Deus, que é o ensino da parte de Deus para as nossas vidas em todos os segmentos e setores da nossa vida, né? E o matrimônio, sem dúvida alguma, é uma parte importantíssima do nosso viver, que também deve ser vivida e deve ser pautada pela palavra de Deus. Quando nós vivemos como marido e mulher, seguindo os ensinamentos de Deus, seguramente nós teremos um casamento melhor, nós teremos um matrimônio mais feliz, né? A nossa união seguramente contará, né, com os benefícios daquelas pessoas que alcançam quando seguem a palavra de Deus. Nessa oportunidade agora, nesse sábado que vem, nós estaremos abrindo uma exceção. Eu não sei se eu posso dizer uma exceção, porque na verdade, eu vou gastar todo o tempo nesse sábado agora para dar o meu testemunho. Durante muitos anos, quando fiz parte da DONEP, e Deus me deu esse grande privilégio de estar à frente do trabalho em Itajaí, em Balneário, e durante muito tempo eu viajei dando o meu testemunho da minha conversão. E no testemunho da minha conversão, algumas áreas foram transformadas de uma maneira, eu diria até radical,
por Deus, né? Foram transformadas mesmo, na área profissional, na área pessoal, na área espiritual, acima de tudo, mas a vida conjugal foi uma coisa que mudou muito, né? E hoje eu posso ver, hoje nós já estamos com 43, completamos agora em junho, 43 anos de casados, né? Mas depois de passar por um baque, de passar por uma situação muito complicada já no segundo ano do casamento. No segundo ano, né? Porque eu não conhecia Deus, porque eu não tinha uma experiência com Deus, né? E eu vivia, e minha esposa, nós vivíamos uma relação muito embasada naquilo que a gente pensava, achava, muito em cima de emoção, de sentimento, de paixão, né? E zero com relação aos princípios de Deus. Mas, quando eu me converti, tudo mudou, né? Deus mudou, transformou, né, a minha vida em todos os sentidos e nessa área também. Então, como é uma reunião voltada para casados, né, então eu vou estar trazendo esse testemunho. Eu já disse para você que eu sou um pouquinho, não sei porquê, eu sou um pouquinho travado assim para falar muito da minha vida pessoal, né? Mas eu não posso negar que a minha vida, a partir de 1985, daria um livro para se escrever, né? Certamente daria um livro. Então, eu quero compartilhar com os irmãos que estiverem aqui no sábado à noite, né? E você vai conhecer o testemunho do pastor Fernando, como encontrei Deus, como foi, né, o que Deus fez, e aí, claro, como isso trouxe um abalo positivo, né? Abalou as estruturas daquele velho matrimônio e Deus, então, nos reconstruiu como marido e mulher. E dali, então, em diante, os frutos que nós colhemos, que foram muitos frutos, que nós colhemos desta mudança e dessa reconstrução. Existem casais que dizem, nosso casamento não tem jeito. Existem casados que dizem, não há condição, porque se perdeu o amor, porque se perdeu a paixão, porque se perdeu a confiança, porque houve traição, porque houve uma série de coisas, né? Então, quando eu ministro, normalmente para casados que chegam a esse ponto, eu sempre apresento aquilo que Deus fez na minha vida, porque eu acho que, juntamente com a palavra de Deus, e eu acho que até é a confirmação da palavra de Deus, né? Um Deus que pode reestruturar qualquer área da nossa vida, qualquer área da nossa vida. Hoje a gente fala muito na restauração de negócios, de saúde, né? E muitas vezes a gente negligencia e esquece que Deus é o Deus que instituiu o casamento e tem prazer, né? E tem satisfação em ver, né, famílias, lares estruturados, bem fortes, bem firmes, né? Porque quando as coisas ficam ruins para nós, em alguma área da nossa vida, a gente tem dois lugares onde a gente pode se apoiar. Em primeiro lugar, evidentemente, nos braços do Pai, mas em segundo lugar, nós temos a nossa família, né? Que é um esteio. Sempre tive na minha família, meus pais, minha mãe, né, especialmente meu pai e minha mãe, o esteio humanamente falando. E como é bom quando a gente tem uma estrutura, né, de lar. Tá? Então, sábado, eu quero convidar você para estar com a gente e a gente poder compartilhar aquilo que Deus fez comigo, né? Eu acho que aquilo que Deus faz na nossa vida, a gente não deve guardar só para a gente, né? A gente tem que compartilhar e, através do nosso compartilhar, Deus mudar a história de outras pessoas, né? Amém? Eu quero abrir com você Lucas 22, versículo 39. Nós estamos num culto de ceia e eu vou procurar, evidentemente, não me alongar nessa palavra que
teríamos condições de estendê-la muito mais, mas uma palavra de advertência, eu não sei se a palavra seria advertência, mas uma palavra de nos trazer a lembrança de que muitas vezes nós vivemos momentos angustiantes na alma, nós vivemos tempestades internas por conta de circunstâncias externas, por falta de uma coisa que Deus tanto exaltou, que Jesus tanto falou e fez tanta menção, sendo Ele próprio o grande exemplo que é a oração, né? Alguém diria assim, puxa, pastor, isso é fazer chover no molhado, falar sobre oração, né? Mas você vê tantas pessoas buscando tantos caminhos, né? nas tempestades, nas adversidades, nas lutas, né? E esquecendo-se que aquele que pode acalmar a tempestade, literalmente acalmou a tempestade no barco, mas especialista também em acalmar as tempestades internas dentro de nós, né? Ele tem esse poder, e é talvez uma das experiências mais maravilhosas que possa existir, você passar por uma tempestade e você sentir paz, e você se sentir forte, e você se sentir vivo, e você se sentir acolhido, muito embora as pessoas possam imaginar que internamente você não esteja bem por conta do que você está vivendo, sofrendo, né? E as pessoas muitas vezes nos medem, ou você ou eu poderemos medir alguém como sendo um super-homem, uma super-mulher, e às vezes nós nos esquecemos de que não é nada disso, mas talvez uma pessoa que gaste muito tempo na presença daquele que pode acalmar a nossa alma, trazer sossego à nossa alma, né? E sermos assim testemunho dessa outra graça de Deus, que é a paz que excede todo entendimento. Saindo o sol, Lucas 22:39, e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos ele orava, dizendo: Pai, se queres, passe de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, né, que o consolava, que o trazia refrigério naquele momento difícil. Estando em agonia, ele orava mais. A tempestade, a angústia, o que Jesus experimentava, que nós não vamos entrar aqui no mérito e exatamente o porquê ele sentia essa angústia, mas ela se intensificou. Ela se intensificou a ponto de que ele suava como que gotas de sangue, mas ante a agonia, ele orava mais intensamente. Ele orava mais intensamente. E diz o versículo 45, levantando-se da oração, foi se encontrar com os discípulos. E ao invés de os encontrar orando, ele os encontrou dormindo. E a Bíblia diz que os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes:
por que estáis dormindo? E novamente ele fala, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. O texto que nós lemos fala que Jesus tinha o costume, o hábito de ir para o Monte das Oliveiras. Ele ia para lá, irmãos, seguramente para orar. Jesus ia para lá para orar. Então, Jesus Cristo, você imagina Jesus Cristo, o homem perfeito. Não vou falar nem como Deus, como homem perfeito, sem pecado. Uma fortaleza como ser humano, né? Cheio do Espírito Santo. E mais, sendo ele o Filho de Deus. Jesus, ele tinha o hábito de orar, irmãos. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós não somos Jesus, estamos longe disso, e muitas vezes nós não temos o hábito de orar. Parece quase uma ironia o fato de que alguém possa dizer assim, Jesus precisava orar? Jesus precisava orar? Eu acho que isso aí, eu não consigo nem entender. Por que Jesus orava? Se ele era Deus, porque ele, claro, como homem, não deixou de ser Deus. Várias vezes ele manifesta, em algumas passagens, a evidência de que ele era Deus, mas também era homem. Mas homem perfeito, né? E essa pessoa em quem a gente... Alô? Deu? É que o outro já foi, a bateria já foi, já. Então nós vamos para cá mesmo. Jesus Cristo, a pessoa em quem a gente se espelha, né? Para quem a gente olha, e a gente está, né, no caminho, pelo menos a gente diz, de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. E a gente, muitas vezes, se esquece que a oração, muito embora se tratasse de Jesus, era um costume dele, ele tinha o hábito. E alguém diz assim, mas Jesus não precisava de orar. Será que ele não precisava de orar? A Bíblia fala em Lucas 6, 12 a 14, nós não vamos ler o texto por conta do tempo, e eu não quero me estender muito, mas o Evangelho de Lucas, nesse mesmo Evangelho, no capítulo 6, diz a Bíblia que Jesus passou a noite toda em oração. Lá no versículo 12. Passou a noite toda em oração, irmãos, orando ao Pai. E diz a Bíblia que quando amanheceu, ele foi em direção aos seus discípulos, e ele nomeia, ele escolhe, ele separa 12 discípulos. E quem entende um pouquinho, ou tem algum discernimento espiritual, vai compreender que Jesus Cristo, ele passou a noite toda em oração para, na manhã seguinte, tomar uma decisão. E eu pergunto, quantas decisões a gente toma na nossa vida sem ter tido ou sem ter buscado É um delay isso? É um delay?
Quantas vezes você toma uma decisão importante na sua vida sem ter gasto tempo em oração? Certamente é porque nós somos melhores do que Jesus, claro. Nós não precisamos orar. Jesus precisava, sendo ele Jesus. Né? Mas nós tomamos muitas decisões, nós muitas vezes deixamos a casa, né? Por causa de uma paixão. Nós tomamos tantas decisões, mudamos muitas vezes radicalmente, profissionalmente, numa atividade que muitas vezes nós temos uma segurança, mas por uma ambição a gente toma, não que seja errado se você tiver uma direção na área profissional, né? Na área ministerial, quantos pastores, muitas vezes, nós tomamos decisões sem buscarmos e sem termos uma direção de Deus. De duas, uma, ou realmente nós não gostamos de orar, ou nós não cremos que Deus efetivamente pode nos dar uma devida direção. Jesus Cristo, ele, o Filho de Deus, ele orava porque ele precisava tomar decisões importantes. E alguém pode dizer assim, puxa vida, mas eu acho que Jesus não orou muito, porque dentre os 12, ele escolheu o Tomé e escolheu o Judas. Não, o Judas já estava certo, ele tinha que escolher mesmo, porque ia ser aquele que ia traí-lo para que se cumprisse o propósito e o plano de Deus. Jesus iria ser traído, né? Tudo estava certo, né? Se Judas estivesse fora, certamente outro seria a pessoa indicada para o trair, né? Tudo já estava delineado. Então Jesus, ele toma essa direção. Ele busca essa direção da parte do Pai. Em segundo lugar, Jesus Cristo, ele orava para buscar encorajamento. Jesus tinha medo? Parece estranho alguém pensar que ele pudesse experimentar alguma coisa muito próxima do medo, pelo menos uma angústia tremenda, né? E ele ora a Deus, ele se puxa, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. O encorajamento que Jesus necessitou não foi o encorajamento para simplesmente assumir um martírio, para se entregar à dor física. O encorajamento que Jesus buscava era realmente para assumir na cruz o meu pecado e o teu pecado. Alguém disse, e com muita razão, é impossível nós avaliarmos o peso espiritual, presta atenção, o peso espiritual que iria sobrevir sobre a vida, sobre a alma, sobre o ser de Jesus Cristo naquele momento, quando o pecado de milhares, milhões de pessoas viriam sobre ele, todos os pecados. No mundo espiritual, aquilo não foi simbólico, irmão. O pecado foi efetivamente imputado sobre ele. Então, daí a agonia. Porque se você for verificar, o apóstolo Paulo, irmão, ele sofreu na carne, certamente muito mais do que Jesus, na carne. Os outros discípulos, que também foram martirizados, provavelmente também experimentaram essa dor física. E você vê, no entanto, Pedro, diz a tradição, né? Pedro chegar e disse, olha, me crucifica de cabeça para baixo, né? Aí você vê, né? Pedro, um dia antes, queria ser entregue para ser morto, estava dormindo, né? No meio de soldados. Jesus, ele teve medo por aquilo que os seus discípulos, muitos deles, experimentaram com galhardia, com graça. Jesus
ele estaria trazendo sobre si o pecado da humanidade. E esse peso, né, seria alguma coisa descomunal. O peso espiritual. Não sei se você consegue entender. Você imagina, irmão, para você entender melhor. Você comete um pecado, você comete um adultério, você foi tentado. Você sabe o que você sente por causa do pecado dentro de você? Por causa de um pecado. Você quer morrer, você sente pavor, você sente, sabe, remorso, você sente arrependimento, você sente coisas ruins, você fica triste, você fica abalado por causa de um pecado seu. O pecado, todo o pecado da humanidade foi sobre Cristo. Então, a necessidade de enfrentar. Muitas vezes nós não enfrentamos os problemas porque também nos falta oração. Os problemas são grandes, nós nos achamos pequenos, e efetivamente, diante de alguns problemas, nós somos pequenos. Mas quando nós buscamos Deus, quando nós oramos a Deus, nós buscamos encorajamento, nós nos fortalecemos. Eu sempre digo para Deus, Deus é minha testemunha, que muitas vezes entrei no meu quarto de oração para buscar Deus num clima de pavor, de medo, de ansiedade, né? Especialmente no passado. Mas ainda experimento coisas, mas já experimentei coisas, sensações horríveis, né? E tudo aquilo parecia fantasmas, né? Aquela situação, aquela outra situação, tudo junto, né? Juntamente, né? Combatendo contra a minha alma. E de eu entrar diante no meu quarto, diante de Deus, e começar a orar. E quando eu sair, parecia que todos aqueles problemas se tornavam pequenos. É difícil explicar isso, não tem como explicar. Você tenta explicar e você não consegue. Os problemas se tornam anões diante de você, né? Eu sempre digo para Deus, eu não entendo, eu só te agradeço o que tu faz dentro de mim, mas eu não consigo explicar. Como é que eu consigo sair achando que os meus problemas agora são pequenos? Os mesmos problemas. Então você sai encorajado, não na tua força, não nas tuas possibilidades, não nas tuas reservas, não. Você se sente fortalecido em Deus. E isso nós encontramos em oração. Não se iluda, por favor. Não existem grandes homens de Deus, super-homens. Não existem homens muito fortes. Existem homens que buscam Deus. E todas as vezes que eu dobro os meus joelhos diante de Deus, eu sempre digo para Deus, obrigado, meu Pai, porque o Senhor me mostrou, porque o Senhor fez eu experimentar a realidade dos efeitos da oração. Então hoje eu busco, muitas vezes vou para o meu quarto, sabe, irmãos? Fiz isso hoje ainda, né? E vou para o quarto sem muita coisa projetada na cabeça do que vou falar, né? Não tenho, algumas vezes, uma relação, né? Às vezes a gente vai com a relação de pedidos para Deus, né? Acho que todo mundo tem na agenda os seus pedidos, né? Mas a oração para mim se tornou, na verdade, o meu alimento. Deus sabe o que eu estou falando. Sabe? E às vezes a gente até negligencia, porque a gente fica naquele deleite com Deus, adorando a Deus, sentindo a presença de Deus, e se esquece que a oração também tem como objetivo as pessoas que estão ao nosso redor, que estão sofrendo, que estão precisando também da nossa intercessão. A gente se torna um pouquinho egoísta, porque é muito bom estar diante de Deus, né? E quando a gente sai, realmente a gente sai fortalecido. Finalmente, eu gostaria de falar que a oração, ela também nos é um escape, ou uma ferramenta muito importante para que nós possamos, de duas, uma,
ou não sermos tentados, porque tentado a gente será sempre, eu acho, ou não cairmos em tentação. Né? Então Jesus Cristo, ele disse para os seus discípulos, no versículo 40, chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. E ele fala isso, né? Em outras passagens, né? E se não me engano, até aqui mesmo, se não estou equivocado, no versículo 46, novamente, quando volta e encontra os discípulos dormindo, ele disse: levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Muitas vezes nós podemos cair em pecado porque nós estamos fragilizados nessa área da nossa vida. A Bíblia diz que nós devemos andar em espírito, e assim nós não cumpriremos ou não satisfaremos as concupiscências ou o desejo da carne. Andar em espírito implica obrigatoriamente em termos, dentre outras coisas, uma vida de oração. Então aquele que ora pouco, ele está mais suscetível a cair diante da tentação. Se ele é um homem brabo, ou uma mulher braba, né? Porque também não tem só homem brabo, tem mulher braba também, irmão. Ou não tem? Os maridos ficaram assim, Tem mulher braba. Ainda bem que não é minha, pastor. A minha é uma benção. A minha não é braba. Sônia? Tem mulher braba? Tem mulher braba. Né? Rapaz. E aí, precisa oração. Não estou falando do marido, não, irmão. Estou dizendo que a mulher precisa orar. Né? Porque a mulher braba vai ser tentada nessa área. Né? A mulher braba vai ser tentada nessa área. E a gente, quando ora pouco, a gente fica, torno a dizer, a gente fica muito suscetível e muito fragilizado à oração. Né? Os homens, né? O mundo que a gente vive hoje, barbaridade, rapaz. Não tem mais essa coisa de garotão, não tem mais essa coisa de ser novinho. Os velhinhos hoje estão tudo sendo tentados, rapaz. Não tem mais isso, né? Então, quantos casamentos são desfeitos por causa de uma tentação? Uma tentação na qual se caiu. Germano, está rindo, Germano? Eu estava vendo outro dia no Netflix a história de um grande esportista que se tornou ator e depois se tornou governador. E esse homem, a história dele é um exemplo de, humanamente falando, de perseverança, de luta, de ir contra... e não era um camarada crente, né? Contra os prognósticos, o que se falava a respeito das possibilidades dele em cada uma dessas áreas, né? Ele alcançou. Mas ele praticamente destruiu, ele destruiu o seu casamento, casado com uma filha de um grande político, né? E faz essa parte triste da sua história, por causa de um vacilo, como foi o caso do rei Davi, né? Um homem tão de Deus, cheio do Espírito Santo, muito provavelmente, né, devia estar, né, numa fase não muito produtiva de oração, né, quando ele comete aquele adultério. Então, quando a gente busca Deus, quando a gente ora mais, né, a gente pode ser tentado, mas parece que aquela tentação ela não é tão forte quanto poderia ser se nós não estivéssemos
em oração. Na verdade, não é bem assim. Na verdade, nós estamos mais fortes. A tentação, ela tem a sua força, mas como nós estamos mais fortes, então nós podemos resistir. Muitas coisas na nossa vida nós poderíamos evitar se nós estivéssemos mais resistentes à oração. Jesus Cristo, quando os discípulos pedem para que ele ensinasse eles a orarem, e claro que aquilo ali não é uma oração que deva ser repetida, né? Mas a oração do Pai Nosso, ela traz áreas importantes ou assuntos importantes que a gente deve mencionar nas nossas orações. E uma das coisas que nós devemos mencionar diante de Deus é justamente a questão da tentação. Jesus disse, olha, né, que o Senhor nos livre da tentação, não nos deixe cair em tentação. Né? Então a oração, ela também nos traz isso, né, esse vigor. Né? É claro que acima de tudo, Jesus Cristo, mesmo dependendo, mesmo precisando orar, mas acima de tudo, eu entendo que Jesus Cristo, ele orava porque ele tinha uma profunda comunhão com o Papai. Né? Então ele tinha prazer de orar. Além dele se fortalecer, além dele buscar direção do Pai, todas essas coisas, Jesus, o Filho, ele tinha prazer de estar com o Pai. Assim como nós temos prazer, acredito que todos nós temos prazer de estar com o nosso Pai, como eu tive durante muito tempo, né, o meu grande prazer, a minha grande alegria de estar com meu pai. Eu já disse para a igreja, eu saía daqui de Florianópolis, na época da duplicação da BR-101, ficava na estrada, às vezes 1h30, 2 horas, sabia que ia ficar, né? E praticamente perdia aquele dia, porque ia voltar a Florianópolis, depois ficava lá um tempo com ele, para almoçar com ele, bater um papo com ele, como era bom conversar com meu pai, né? Então, o filho que tem comunhão com o pai, ele tem prazer, não existe nenhum sacrifício. Ai, pastor, mas é tão difícil orar, pastor. Ai, pastor, eu tenho uma dificuldade de orar. Não é verdade? Mas não temos prazer. É porque talvez, e eu não vou querer aqui encontrar, Deus me perdoe, encontrar razões ou justificativa, porque ainda você não experimentou o verdadeiro prazer, o verdadeiro gosto, a verdadeira alegria na oração. Eu tenho certeza que quando você experimentar isso, talvez a gente também não dê tempo, né, para orar. A gente às vezes ora aquela oração da mesa, do almoço, né? Tem gente que ora só no almoço, na janta, né? Ou aquela oração de 2 minutos, oração relâmpago, né? Em que você diz, né, pai, puxa, obrigado por esse dia, me abençoa, papapá e tal, e sai, né? E muitas vezes a oração, irmãos, é uma coisa que demanda tempo. Né? Nós precisamos ter tempo. Como o nosso tempo está ficando cada vez mais curto, nunca me esqueço uma vez, muitos anos atrás, recém-convertido, nos primeiros meses, aquela história que eu falei para você, né, do padre, que a minha família queria que o padre me tentasse, né, repensar essa mudança que houve na minha vida. Mas uma coisa que aquele padre falou, perdão, acho que algumas coisas ele falou que foram sábias, mas uma coisa ele me falou, nunca me esqueço. Eu estava falando com ele, não sei sobre o quê, e eu falei para ele que eu não tinha tempo, né? Eu não tinha tempo. E ele me disse assim, Fernando, e eu nunca me esqueci, tempo é questão de prioridade. Você tem 24 horas por dia e você usa as 24 horas como você quer. Ah, mas eu preciso, eu tenho... Não, tudo é escolha. Tudo é escolha. Né? E eu vejo que hoje, né, a nossa geração está cada vez mais envolvida com muitas atividades, às vezes mais do emprego, né? E não tem tempo, né? E quando chega em casa, muitas vezes cansado, porque o trabalho cansa, né? E aí a vontade de chegar e ir direto para a cama e dormir, né?
E é uma pena, porque a gente deveria olhar mais para Jesus Cristo. Nós que olhamos para o amor dele, para o poder dele, né? Para o ministério dele, para as ações dele, devíamos olhar para esse lado dele, que ele tinha por hábito, sendo o Filho de Deus, né? Jesus, ele orava acima de tudo porque ele tinha comunhão com o Pai. E nós precisamos buscar essa comunhão. Talvez o maior, não se assuste e não pense que eu estou enganado. Talvez seja o maior termômetro da nossa comunhão com Deus. É o tempo que a gente gasta com Deus a sós. Eu sempre digo para Deus, me perdoe vocês, eu digo para Deus, Deus, aquela oração que eu faço na igreja, eu não computo no meu depósito de tempo de oração, nem conto. Sabe? A oração que eu conto é a oração que eu estou na minha casa, que eu estou no meu quarto sozinho, separado. Esse é o tempo que eu conto. A oração que se faz na mesa, na alimentação, eu não conto. Eu conto aquele tempo que é eu e ele, né? E é o melhor momento para a gente expressar toda, muitas vezes, a podridão que ele enxerga, né? E que nós não teríamos coragem de fazer publicamente, nós fazemos no nosso quarto, né? E ele nos ouve. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Nosso Pai Celestial, o teu Espírito sempre nos adverte, se não diretamente ao nosso coração, e quantas vezes assim fazes, quando chegamos em nossa casa e nos lembramos que temos que fazer mais aquilo, mais aquela outra coisa, e no fundo, em nosso coração, tu dizes, e o meu tempo? E o tempo comigo? E a gente faz de conta que como se fosse tão somente a nossa consciência gritando dentro de nós e o Senhor pedindo por esse tempo, o melhor tempo, seguramente, da nossa vida é o tempo que estamos diante de Ti. Te peço, Senhor, que esta palavra venha ser introduzida, essa palavra venha a ser semeada no coração de cada um dos Teus filhos, Senhor. Eu posso dizer, ao mesmo tempo que oro a Ti, e que essas pessoas possam ouvir, que houve tempo em minha vida que a oração não foi algo forte, significativo, mas por Tua misericórdia e por Tua bondade, me deste esse grande tesouro. E eu sempre digo a Ti, Senhor, que é o meu Everest, é o meu monte de diamante, a maior riqueza que alguém poderia imaginar. Poderes, ou eu poder chegar diante de Ti com o véu aberto, rasgado, sentir Tua graça, Tua presença, e muitas vezes a única coisa que faço, Senhor, é chorar, não de tristeza, mas chorar de alegria, de gozo, por aquele quarto, Senhor, se transformar num ambiente, numa atmosfera tão maravilhosa. Talvez essa seja, Senhor, a maior bênção que o Senhor me concede depois da salvação. Acima, Senhor, da própria família, acima dos próprios amigos, da igreja, estar na Tua presença e sentir, Pai, eu Te peço em nome de Jesus Cristo que essa palavra venha despertar o coração de vidas nesta noite. Te peço em nome de Jesus Cristo. Amém.